és o rio, Senhor. Obrigada, Jesus, porque essa fonte está aqui, porque esse rio está aqui. Aleluia, obrigada, Senhor, porque essa fonte neste lugar, o Senhor está aqui, o Senhor é água viva, e o Senhor tem água viva, e nós estamos bebendo de água viva, para que essa fonte venha fluir de dentro de nós, de dentro de nós, de dentro de nós. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode dizer a Ele: Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sobre a sua vida, encha, enche, 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 enche. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Que o Senhor vai continuar ministrando nossos corações. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Amém? Acharam? 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele quem? Jesus, ensinando. E achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Vamos ler junto. E o poder estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vamos ler junto: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz essa blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? 24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, dando glória a Deus, e possuídos de temor, dizia: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Nós estamos vendo aqui um dia que Jesus estava ministrando. E aqui nós vemos que ele diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Um dia marcado, um dia escolhido, um dia separado nos céus. Deus determinou no céu que aquele dia era um dia especial, um dia para que acontecesse cura ali. E aquele paralítico, que não tinha como chegar naquele local, foi ajudado pelos seus amigos. E quando os amigos levaram ele ali, viu aquela multidão, que não tinha como ele chegar diante de Jesus, eles passaram ele pelo telhado e o introduziram por entre as telhas,
para que ele descesse ali de frente a Jesus e recebesse aquilo que estava sendo ministrado naquele dia. Existem coisas marcadas, dias marcados, horas marcadas, lugares marcados, porque Deus já determinou no céu para fazer algo sobrenatural. E nós precisamos compreender isso. Quando nós falamos numa conferência, não é porque a conferência é da igreja, mas é algo que Deus marcou no céu. E se Deus marcou no céu, é porque Ele já marcou também o que Ele vai fazer. É que o sobrenatural vai acontecer, é que libertações vão acontecer, é que transformações de vidas vão acontecer, é que restaurações vão acontecer, é que pessoas vão ser enraizadas na palavra, vão acontecer, porque assim o Senhor faz. Nós temos uma agenda humana, mas Deus tem a agenda dele. E nós precisamos, como pessoas que conhecemos o nome de Jesus e o poder que acompanha Jesus, acompanhar a agenda do Senhor e não a nossa. Porque a nossa, meu amado, às vezes a gente faz plano para o ano inteiro. Mas se eu sou conduzida pelo Espírito Santo, se eu sou conduzida pelo Senhor, os meus projetos têm que estar dentro daquilo que é a agenda de Jesus. E eu entrar dentro daquilo que é a agenda do céu. E nós estamos vendo que aquele homem, então, entendeu porque Jesus estava ali. E aqueles amigos pegaram e falaram, é hoje, diga comigo, é hoje. É hoje que o Senhor tem algo para ele. E é hoje que nós vamos estar diante dele. E levaram aquele homem ali, e imediatamente ele foi curado. Porque ele tinha fé, porque ele entendeu o lugar, ele entendeu a hora, o momento, e estava ali. Nós temos que entender o dia, a hora e o lugar. Diga comigo, o dia, a hora e o lugar. E entrar na agenda do Senhor. Nós temos uma agenda que ela pode ser movimentada de uma forma diferente quando a agenda de Deus nos é revelada. E nós estamos tendo revelações nesse dia. Mas por que isso não foi avisado antes? Porque Deus revela tudo na hora certa, no momento certo, para que você ande por fé. Porque muitas vezes a sua agenda, ela é realizada com o braço do homem. Mas o que Deus quer nos ensinar, aonde o braço de Deus te leva. Diga para o teu irmão, aonde o braço de Deus te leva. Aonde o braço de Deus vai te colocar. Aonde? Porque o nosso braço ele é limitado. Nós vamos num sentido e vamos num esforço que nós ficamos cansados e sobrecarregados. Mas o braço do Senhor traz alívio, descanso, cura e o milagre na nossa vida. Esse é o braço do Senhor. E nós precisamos aprender a nos mover pelo braço do Senhor. Nós temos vivendo um ciclo. Nós temos um ano que nós estamos aprendendo isso, a viver pelo braço do Senhor. Olha, nós estamos passando por uma reforma aqui. Você já passou por reforma na sua casa? Reforma dá trabalho, gente? Muito. Reforma faz sujeira? Muito. Reforma desmancha até aquilo que está certo? Também, porque de repente aquilo que estava certo acabou sendo comprometido. Reforma é assim. Mas no final, tudo fica muito melhor. Assim é a nossa vida também. Nós passamos por reformas, nós estamos passando por um ano para ficar muito melhor. Muito melhor. E agora chegou o momento de você ver como ficou. E eu não posso ficar fora disso, você não pode ficar fora disso. Porque nós estamos também numa reforma. Existe a reforma física de um prédio, de uma casa, mas existe uma reforma espiritual. E é essa que o Senhor tem feito dia a dia em nós nesse ano. É isso que o Senhor tem feito. Falei semana passada sobre sabedoria, sobre a pureza do coração. Nós somos ministrados a semana inteira sobre isso. E a importância disso. Essa é a nossa reforma interior. Interior. Abra comigo João capítulo 4.
João 4. Versículo 3 diz assim: deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber, vamos ler junto, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem preciso vir aqui buscar. Aquela mulher samaritana, ela ia todos os dias naquele poço buscar água. Todos os dias. Mas num determinado dia marcado no céu, Jesus estava em Samaria naquele poço. Num dia marcado no céu. E aquele dia aquela mulher falou, não foi? Não, aquele dia ela estava presente. Ela foi ali. E Jesus poderia estar passando ali? Não, Jesus era um judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. E por que foi ali que Jesus foi e parou? Porque esse dia estava marcado nos céus. Nós precisamos ver o dia que está marcado no céu. Aquele dia que o Senhor diz: esse é o dia para você. Esse é o dia que eu marquei. Esse é o dia que vai viver. E aquele dia, aquela mulher foi ali buscar água viva. E o que ela foi ali como uma mulher que tinha doenças, feridas na sua alma, mas ela saiu curada da sua alma. Ela tinha traumas do passado, ela ficou curada. Ela tinha uma vida que não fazia dela uma pessoa assim que era vista como uma pessoa que podia todo mundo querer que ela tivesse na sua casa. Não. Mas aquele dia ela entrou de um jeito naquele lugar e saiu de outro. E aquele paralítico, ele chegou naquele lugar onde Jesus estava num leito e saiu de que maneira? Curado. Porque ele entendeu o dia, o lugar e a hora. O dia, o lugar e a hora. Oh, mas tantas vezes eu vou buscar uma resposta. Eles não somente encontraram um milagre, mas tiveram uma transformação na sua vida. Entenda o momento, entenda a hora, entenda o lugar que o Senhor está preparando para nós nesses dias. Prepare o seu coração e entre na agenda do Senhor. Entre na agenda do Senhor, diga comigo, entre na agenda do Senhor. Se você quer ver aquilo que você precisa, que o Senhor sabe muito mais do que você, entre na agenda do Senhor. Porque nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ah, mas desse jeito eu vou desagradar isso, eu vou desagradar aquilo. Mas você
vai entrar na agenda do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que entram na sua agenda. Deus tem coisas preciosas, meus amados. E essa mulher, ela entrou daquela maneira, mas ela entrou de um jeito, saiu dentro do propósito do Senhor, que ela se tornou uma evangelista dentro de Samaria. Ela que passou a propagar Jesus Cristo e salvação, sendo que ela era uma pessoa que não tinha condição para isso, mas ela entrou de uma maneira e foi transformada, porque ela entendeu aquele momento precioso e estava no lugar certo. Diga comigo, estava no lugar certo. Amém? Abra comigo aí no livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler junto, versículo 1, 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos, de repente, veio do céu e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: varões e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja bem, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem para seus discípulos: olha, vocês permaneçam reunidos onde? Em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Fiquem todos nesse lugar, até receberem a promessa do Espírito Santo, que está em Atos 1:8, que diz lá, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, ser-me-eis minhas testemunhas. Enquanto isso, o que vocês fazem? Fiquem todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. Por que isso tem importância para o Senhor? Tem, porque Ele escolhe onde nós temos que estar. Ele escolhe onde você tem que estar nesses dias. Nós que precisamos estar atentos. Não podemos estar distraídos, porque eles ficaram atentos. Olha, já que Ele falou para nós ficarmos, vamos ficar aqui. Porque neste lugar algo vai acontecer. Eles sabiam a hora? Não. Mas eles sabiam o
lugar. Eles sabiam o lugar. E eles ficaram então reunidos ali. E permaneceram reunidos dia a dia. Até que de repente, num determinado dia, a descida do Espírito Santo foi. E tomou todos eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu com Pedro, que foi o que eu li em seguida? Pedro era aquele que tinha negado Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele negou. Pedro andava com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus, mas Pedro negou a Jesus. E na hora mais difícil de Jesus, Pedro não estava com ele. Mas, aquele momento onde ele entendeu onde ele deveria estar, e quando ele recebeu a promessa do Espírito Santo, algo sobrenatural aconteceu com ele. E ele foi tomado de coragem. E quando ele foi tomado de coragem, o que passou a acontecer com ele? Ele passou a anunciar aquilo que era Jesus, o reino de Deus a Jesus. E ele foi aquele que levou o Evangelho. E ele passou a ter coragem, tudo aquilo que ele tinha medo, tudo aquilo que ele recusou falar quem era ele e quem era Jesus, tudo aquilo que ele negou a Jesus, ele foi transformado. Diga comigo, transformado. Porque ele estava no lugar certo, e na hora certa, e no dia certo, seguindo aquilo que é a agenda de Jesus. No céu há um dia marcado para nós, amado. Há dias marcados aqui, 11, 12, 13, para liberar muitas coisas que... Por que não pode ser hoje? Porque Deus está preparando coisas para aqueles que andam em fé. Para aqueles que entendem o lugar. Para aqueles que desmarcam a sua agenda. Para agendar aquilo que Deus tem. Porque é pelo braço do Senhor que nós vamos. É no braço do Senhor, porque não há força em mim, não há força em nós. E mais, se nós vamos pelo braço dos outros, as pessoas podem cair, pode parar, mas o braço do Senhor não. Quando o braço do Senhor te leva, não importa o que as pessoas são, o que vão acontecer com elas, vai acontecer com você, que você vai estar refrigerado, guardado, protegido, vivendo o sobrenatural. E é isso que o Senhor quer entregar para nós nesses dias. O que aconteceu com aquele paralítico, com essa mulher, com Pedro e com os demais discípulos, porque eles estavam no lugar certo e na hora certa. E esse é um ensinamento para hoje, por causa do que nós vamos viver na conferência, sim, mas todos os dias nós temos que entender, Senhor, qual é os teus planos para mim nessa semana? Aonde o Senhor quer me colocar? O que o Senhor quer fazer? Porque quando nós entendemos o que Deus quer fazer conosco, o que nós entendemos o que é que Deus já planejou para nós naqueles dias, nós não ficamos trombando com as coisas e falar assim, não, mas eu vou fazer desse jeito, não, eu vou fazer daquele jeito, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro quando Deus tem uma agenda para nós. Se você quer viver o verdadeiro evangelho, se você quer viver aquilo que Deus preparou para você, entre na agenda do Senhor, ouve o que Ele tem, porque além de você viver coisa sobrenatural, preste atenção, você vai mudar o nível de autoridade. Sabe o que é mudar o nível de autoridade? Eu estou aqui embaixo, eu vou ficar lá em cima. Sabe para que você precisa de autoridade? Exatamente para isso, para submeter todas as coisas que se levantam ao seu redor, para você poder falar daquela maneira, assim como Jesus falava, e todas as trevas se renderem. Nível de autoridade é quando eu reconheço quem é Jesus, é quando eu reconheço a agenda de Jesus, é quando eu reconheço o lugar que eu tenho que estar, é quando eu reconheço a hora dele, é quando eu reconheço a voz dele. Nível de autoridade. E é isso que o Senhor está preparando para esse ministério. Nível de autoridade. Subir o nível de autoridade. Porque quando nós subimos ao nível de autoridade, nós não ficamos mais como criança, e nem como uma onda, batendo de um lado para o outro, sendo levado por ventos de doutrina. Não, nós subimos o nível.
E nesse nível nós avançamos, e nesse nível nós conquistamos, e nesse nível nós não vivemos de qualquer maneira, porque o Senhor nos entrega uma unção, uma presença, um poder que é sobrenatural. Por isso eu te pergunto, meu irmão, qual o nível que você quer estar? Qual o nível que você quer viver? Porque o Senhor não te chamou para você ser raso. E nem para ter água só nos seus pés. Ele quer que você tenha mais. Que você viva mais. Mas para isso nós temos que entender. Por que Ele levou Ezequiel naquele vale de ossos secos? Para que ele pudesse profetizar naquele vale. E tudo aquilo se fosse transformado. Por que o Senhor quer me levar nesses dias 11, 12, 13? Para que você possa se tornar um profeta do Senhor nessa terra. Para que você possa ver situações mudando. Para que você possa ver sonhos seus se concretizando. Para que você possa ver pessoas vivendo o sobrenatural. Não somente você. Para que vidas sejam salvas. Para que o toque do Senhor venha. Mas também venha um nível de autoridade muito maior sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Amém? Por isso nessa noite nós temos que entender porque Ele tem um encontro marcado comigo. Você já entendeu? Porque o Senhor tem um encontro marcado com você. Eu não tenho uma vida separada. Não tem jeito de ser separado nessa hora. Eu tenho um encontro com Deus que Ele marcou para mim. Você tem? Vamos ficar de pé. Se você crê que Deus traz você para entrar de uma maneira, sair de outra, coloque a sua vida, a sua casa, seus planos diante do Senhor aqui agora. O Senhor tem um encontro comigo nesses dias. Eu estou colocando diante do Senhor a minha vida, meu negócio, meu trabalho, minha agenda, porque muitas coisas eu sei que já estão programadas aqui na terra. Mas e no céu, o que está programado? E no céu, o que está programado? Você quer viver de uma maneira natural? Siga a sua agenda. Você quer viver de uma maneira sobrenatural? Siga a agenda do Senhor. Por isso, coloque diante do Senhor.